Olá, boa tarde. O programa de capacitação online, realizado pelo Núcleo BIM do DENIT, fruto do processo de implementação da metodologia BIM no DENIT junto à Diretoria de Planejamento e Pesquisa, dará início a mais uma etapa de nossa capacitação. Estamos agora aplicando a prática técnico-operacional, contida em módulo 3, a segunda parte de 3 episódios. E o tema a ser abordado hoje será a análise de projetos BIM, ministrado pelo arquiteto urbanista Pedro Guilherme Alves Chaves. Desejamos a todos uma boa aula. Olá a todos. Novamente é um prazer estar com vocês nessa etapa de capacitação. Assim como o Thiago abordou, nós estaremos falando da etapa número 3, né? Foi dividida em 3 partes, essa é a segunda parte. Vou avançar aqui o slide. Eu sou o arquiteto Pedro Chaves, atuo pelo consórcio STS-MEP, que está desenvolvendo em conjunto ao DENIT a parte de implementação BIM. Bom, falando um pouquinho sobre a estrutura do núcleo BIM no DENIT, nós temos, através ali da portaria 3454 de 2022, o designo dos servidores para compor o núcleo BIM. Entre eles, nós temos o Luiz Guilherme, que é diretor de Planejamento e Pesquisa, capitaneando a equipe. Nós temos a participação de outros servidores de diversos setores do departamento e diversas coordenações, e também os seus suplentes. Quanto aos colaboradores do consórcio STS-MEP, nós temos a Gabriela e a Maura, capitaneando a equipe, junto com os colaboradores. Ao total, no momento, são 21 servidores e 8 colaboradores atuando no núcleo BIM. Agora, falando um pouquinho sobre a agenda que nós vamos trabalhar nesse conteúdo. Basicamente, são 2 pontos, principais. O primeiro é sobre a obra de arte especial e o segundo é sobre a passarela. Quanto à obra de arte especial, nós vamos falar desses tópicos, que é o Programa de Manutenção e Reabilitação de Obra de Arte Especial, o PROARTE. Ele é o programa no qual nós vamos fazer a parte de análise de projeto, como é que seria esse comportamento de análise. Na sequência, eu vou explicar um pouquinho também sobre esse fluxograma do PROARTE, e aí nós entramos no Guia de Análise de Projetos do DENIT, como ele funciona, como é que é a base de checklist, e como é que seria esse processo dentro de um software BIM. Então, vou mostrar para vocês ali brevemente alguns softwares e alguns plugins que fazem análise de projeto em BIM, e por fim um exemplo de uma obra de arte especial desenvolvida pelo programa e como ela poderia ser analisada. Na sequência, vamos falar da passarela, também um indicativo onde, no Guia de Análise de Projeto BIM DENIT, aliás, no Guia de Análise de Projeto DENIT, ela se contextualiza. Nós vamos falar também sobre um pouco sobre a passarela, o que ela é, o que ela representa. Nós desenvolvemos aí um álbum e, por fim, a apresentação breve de um template. Sobre o PROARTE, que é um programa de manutenção e reabilitação de obra de arte especial, nós temos, basicamente, 8.000 obras de arte especiais espalhadas por 55 mil quilômetros de malha rodoviária federal, e há uma aplicação do decreto, 10.306, foi elaborado em abril de 2020, com a intenção de disseminar a metodologia BIM, e o PROARTE ele foi elencado, então, como projeto piloto. Alguns dados aí de dezembro de 2021, com a finalização do consórcio anterior, vale ressaltar que existe um novo consórcio, e vamos atualizar esses dados aí relativo ao semestre, nós temos, até aquele momento, 74 anteprojetos que foram elaborados, com aproximadamente 90 mil metros quadrados de tabuleiro desenvolvidos em metodologia BIM. Como é que funciona o PROARTE? Isso aqui, basicamente, é uma revisão das aulas anteriores. Quem tiver a oportunidade de assistir, ou quem assistiu às aulas anteriores, é basicamente uma revisão breve, de como funciona ali
o ProArt. Então, existem três etapas, basicamente, né, que é a análise do empreendimento, depois avança para o diagnóstico e, por fim, há uma proposta. Então, esse é um exemplo da ponte sobre o Rio Paraibuna, em Minas Gerais, né, ali havia um problema de largura do tabuleiro, onde havia para trânsito ali veicular de 5,40 metros, né? Basicamente, o normativo de hoje trata essa medida entre 3,50 a 3,60 cada faixa, cada pista de rolamento. Ou seja, essa metragem de 5,40 deveria ter, ao mínimo ali, então, 7 metros. Além de outras questões estruturais que foram analisadas também. E aí entrou-se um diagnóstico. Nesse diagnóstico, houve em 3 etapas identificadas, né? Necessitaria-se, então, ali, para aquele empreendimento, a recuperação, também um reforço e também um alargamento. E, por fim, o programa ele gera uma proposta, basicamente essa proposta de alargamento do tabuleiro, né? Ele passou ali, então, daquela metragem para uma metragem total de 16,20 metros. Ok? Avançando aqui, nós temos uma imagem inferior do tabuleiro. E agora nós vamos entrar aqui na parte do fluxograma do ProArt. Como é que ele funciona? Basicamente também é uma representação do que nós já passamos em aula, mas vale um ponto em destaque aqui, que é a parte de análise. Quando a gente tem um entendimento aqui do fluxograma do encaminhamento de projeto, a gente percebe ali uma divisão, né, de elaboração da parte da empresa. Essa etapa passa por uma parte de colaboração de empresa e DENIT, e aqui que é o ponto que vale destacar. Pessoal, só um parênteses aqui, essa apresentação até o momento que está sendo um pouquinho mais dinâmica e rápida, até porque esse conteúdo já foi abordado com maior nível de detalhe nas apresentações anteriores, tá bom? Então aqui agora, para destacar essa área aqui que importa para a gente nessa etapa de capacitação, que é a parte de análise, né? Onde a empresa publica, chega então ao núcleo BIM. Isso aqui é um fluxo ideal, existem 2 fluxos, tá? Isso aqui é o fluxo ideal e o fluxo que está acontecendo atualmente. Vou explicar a diferença de um para o outro. Então, o fluxo ele chega aqui até o núcleo BIM, ele avalia o atendimento aos requisitos BIM, encaminha para a COPS recebe o documento para análise de engenharia, analisa os volumes e tira as possíveis dúvidas, podendo, com auxílio do núcleo BIM, né, fazer a retirada dessas dúvidas relativas às questões BIM e também uma troca de informações com a empresa. Por fim, a COPS elabora um relatório de análise. Esse fluxo desenhado é um fluxo desenhado como ideal, porque nesse contexto aqui a gente está falando de CDE, também um conteúdo já apresentado, e hoje a gente tem esse fluxo aqui, que é o fluxo atual, onde a gente está falando do ambiente SEI. Todo esse trâmite ele vai ocorrer da mesma maneira. Aqui é só a diferença dos ambientes de compartilhamento da informação. Esse que está em verde é o CDE, o que está em azul é o SEI. Então, chegando aqui na parte do guia de análise de projetos do DENIT, o que nós podemos ali ter como referência? O próprio guia de análise de projeto rodoviário, de fácil acesso aí no Google, né? É só fazer a pesquisa pelo nome, esse material está disponível publicamente. Então, ele é preparado da seguinte maneira: nós temos aqui a divisão dele, nessa parte de organograma do guia de análise, a parte 1, onde tem as orientações e os procedimentos gerais. Nós temos a parte 2, com checklist de elaboração e roteiro de análise, e a parte 3, que são os gabaritos, para a parte de relatório de análise. Então, aqui na parte 1, tem o objetivo, as etapas dos projetos rodoviários, entre outros pontos. Quando a gente entra na parte 2, é uma estrutura bastante robusta, bem estruturada, onde cada uma dessas etapas estão com um checklist para análise. Então, tem a parte de estudo geológico, geotécnico, toda a parte de estudo que vai suprir as outras atividades, e o que importa para nós vão ser esses 2 pontos aqui, ó, projetos, o 4.1, né, projeto de pontes e viadutos rodoviários, como também projetos de passarelas de pedestre.
Só aqui um pouquinho. Aqui a gente já tem uma imagem do processo geral dentro do guia, tá? Nós temos esse processo geral de desenvolvimento de projeto rodoviário. Então, ele passa por uma etapa de contratação pela CGCL, né? Contrata-se o projeto, então, é elaborado, a análise do projeto, né? Que é elaborada pelo projetista, a análise do projeto pela CGDES, como foi apresentado naquele fluxo anterior. Se foi aprovado ou não, volta para aquele rito. Aqui, nós já estamos falando das etapas de projetos rodoviários, onde tem a VTEA e a RIMA também, onde entra estudo básico, parte de infra, superestrutura, obra de arte especial, né? Entendendo aqui também possível superestrutura e a parte de orçamento. E, por fim, o fluxo de elaboração de um projeto. Como foi explicado, né? Estudo geológico, estudo geotécnico, em alguns casos aqui o geométrico, vindo aqui para o estudo hidrológico e hidráulico, especificamente voltado para pontes e viadutos, né? E todas as outras disciplinas. Tudo isso aqui a gente encontra dentro do guia. Agora, fazendo uma pesquisa especificamente ali naquele 4, né, que é projeto de obra de arte especial, entrando no 4.1, projeto de pontes e viadutos, o checklist ele tem esse layout, onde tem a parte de identificação do checklist, dados de contrato, localização de projeto, documentos entregues ao departamento, e aí começa uma série de itens, tá, com uma referência macro ali do que é, e os subitens dele para marcação. Um segundo. Tem um probleminha aqui no vídeo, vou voltar aqui. Então, no primeiro ali nós temos referências técnicas normativas, como tem outros pontos macros para serem verificados e analisados, né? O que a gente destacou aí, para isolar, na exemplificação, como é que isso funcionaria dentro da metodologia BIM, lembrando que, potencialmente, vários desses itens, eles podem estar sendo associados ao projeto em BIM, ou de alguma maneira associado a uma ferramenta que é um ambiente comum de dados, que também está relacionada à plataforma BIM para análise, tá? O que nós fizemos? Nós pegamos esse trecho, que é especificamente ali de projeto, né, chamado Desenhos das Obras de Artes Especiais, no item 50. O que está descrito no 50? Ó? Nos desenhos do projeto de OE, estão apresentados os seguintes itens: locação da obra em planta, B, locação da obra em perfil, C, elevações, D, plantas. Então, o processo que seria naturalmente ali, né, manual, verificar se existe aquela prancha, verificar o arquivo para dar o check. Aqui, na metodologia BIM, tem como nós associarmos isso de uma maneira mais automatizada. A gente busca dentro da plataforma os recursos possíveis, né, dentre softwares, dentre plugins, para poder fazer esse check de maneira automatizada, dando precisão e tirando subjetividade dos itens. Tem, não tem, não tem. Então tem que seguir em conformidade, nomenclatura, a forma de escrita, tá? Então nós isolamos até o item G para fazer a demonstração para vocês, chegando ali até a etapa de detalhes estruturais. Isso vai ser demonstrado ao final dessa parte de UI. Então, nós temos aqui, ó, entrando na análise de projetos em softwares BIM, nós temos uma gama de produtos aí no mercado, tá? Vale ressaltar que softwares BIM são mais de 200 softwares que nós temos disponíveis no mercado, e para análise também é um número muito vasto, tá? Mais de 20 softwares aí, ou plugins para análise já conhecidos de mercado. Então, nós temos, por exemplo, Solibri, bastante conhecido, Trimble Connect, BIMvision, nós temos o plugin Magicad, enfim, diversas ferramentas que podem auxiliar. E a análise, ela ocorre em vários âmbitos, né? Pode ser desde uma detecção de conflito, que é a análise aí mais divulgada e conhecida da metodologia,
como uma análise mais personalizada, que foi essa análise do DENIT, né? Ela tem uma característica específica do departamento, uma forma individual, né, específica da autarquia para poder identificar os pontos do projeto e a conformidade que ele tem ou não. Então, tem como você personalizar isso e fazer conforme a necessidade do usuário. Estou avançando aqui para a demonstração do tutorial do Solibri. Acho que não está compartilhando o áudio aqui, né? Deixa eu só fazer um teste rapidinho. Acho que o áudio não vai sair para vocês aqui. Eu cheguei a ouvi-lo, viu? Chegou? Então, ótimo. Deixa eu trocar aqui a legenda. Tá ouvindo, Thiago? Sim, estou. For example, your architectural, structural, and MEP models, and perform various high-level checks on them in one go. You can either use standard checks or customize your own rules. And when working on a model, you can select which rules to check against by using customizable roles and rule sets. Then run checks both on the entire model or only selected parts of it, and review the results with 3D visualization. From the results, you can create issues and combine them into presentations for easy communication to all stakeholders. Examine the information in your model in more than just quantity takeoffs. Classify your model components to use and share the information not just during the design and construction phase, but throughout the entire building lifecycle. Start your journey to quality with Solibri. Então, aqui já tem uma demonstração específica, né, de análise desse projeto. Você pode determinar se aquele elemento ele tem não só clash de contato, mas um clash, né, de uso do espaço, e você faz a configuração conforme a sua necessidade de análise. Okay? Aí nós temos aqui um outro exemplo de mercado também bastante conhecido, que é o do Trimble Connect. Esse aqui já é um pouquinho mais focado ao Crash também. Aqui. Nessa etapa aqui do vídeo, ele está associando, tá, dois modelos dentro do Trimble Connect, podendo ser elaborados em softwares diferentes ou por profissionais distintos, tá? Ele associou dois modelos. Nesses dois modelos, ele começa a fazer, então, a verificação. Então, ele está associando ali o MAP versus o estrutural, a tolerância, né, isso é um ponto importante também, para que possa, então, identificar onde há os conflitos. Esse é uma análise especificamente de conflito, né? É um processo automatizado que, olha só, vários conflitos foram identificados que, humanamente, com certeza, se fosse feito analisando 3D, né, que já facilita até mais que o 2D, com certeza haveria falha humana identificar essa quantidade grande de itens, né? Então, se tem uma tomada de decisão ali muito mais rápida, muito mais precisa, né? Porque é um software ali analisando, né, de uma maneira muito rápida, agora é possível já encaminhar para os possíveis responsáveis aí para a tomada de decisão e ajuste necessário ali do que deve ser feito, né? Então, ali ele está registrando, marcando conflito, e você pode endereçar, você pode comunicar através da plataforma, e isso é interessante porque fica rastreado. Então, é só mais uma demonstração de uma ferramenta de mercado para análise de modelo, aí especificamente detecção de conflito, que é a análise mais conhecida, né, mais divulgada e comum da metodologia BIM. Agora, a ferramenta que nós vamos utilizar como exemplo
tá? Que é primeiro uma demonstração de como ela funciona, e depois, de fato, ali o exemplo nosso, tá? Esse aqui é uma ferramenta de interoperabilidade da Autodesk. Ela, em um dos pontos dela, é a parte de checagem, tá? Mas ela tem outras ferramentas dentro tanto de classificação, tanto a parte de copiar também, e outros pontos. Então, um dos pontos é essa daqui, que é a de checagem. Quando você entra lá dentro do site, né, é muito fácil fazer o download. Ele especifica esses 4 pontos aí que ele destaca como recursos do verificador de modelo. Primeiro, a questão de vários conjuntos de verificação incluídos. Isso é muito importante, porque ele já dá uma base de modelos, né, de verificação. Então, tem o próprio modelo da Autodesk, e também tem modelos de universidades americanas, uma delas a Penn State University, que é uma das referências bibliográficas que nós utilizamos bastante aí em relação ao estudo da metodologia. Também ele dá um feedback instantâneo, vocês vão ver o quão rápido é, e ele indica a porcentagem daquele modelo em relação àquilo que foi programado, configurado. Integração direta ao modelo, então, ele indica também o que está errado, onde está errado, é muito fácil você visualmente entender. E você pode também fazer suas próprias verificações, que foi o que nós fizemos para poder atender ali a essa característica específica do DENIT de análise, em relação à infraestrutura e às obras de arte especiais. Tem um ponto muito importante também, que o relatório ele pode ser levado e integrado para o Power BI, como também levado lá para um CDE. E aí só uma demonstração, né, dos arquivos de amostra. Essas são as referências que eles disponibilizam, e uma referência muito boa, porque pode-se, então, baseado em algumas boas referências, utilizar por cima delas e criar a sua própria verificação. Aqui é um vídeo demonstrativo de como funciona essa parte de configuração. You're ready to set up the Autodesk Model Checker for Revit. Simply go up to BIM Interoperability Tools. Ele usa essa parte aqui que fica na guia superior, e ele só vai aparecer à medida que o software, o plugin estiver instalado. Ele entra na parte de configurações. Na parte de configurações, ele seleciona a referência que ele tem interesse para poder fazer a checagem. Here you can browse to your own checkset file. Checkset file that you have. Over here you have a public library. Então, ele está pegando algumas referências aqui, demonstrando algumas referências. E aquele que tiver interesse em selecionar, ele clica e dá OK. Vou avançar aqui um pouquinho o vídeo. Olha, ele selecionou uma das referências, tá? Muito simples, dá um clique duplo, seleciona. Ele vai carregar essas informações aqui. Ele pode dar OK. E salvar e fechar. Basicamente esse processo. Ele seleciona aquele que ele tem interesse e informa o que ele quer checar. Em algumas opções, há várias distinções aqui. Aqui está basicamente elemento, né? Mas você pode checar vista, pode checar nomenclatura, você pode checar várias informações que te interessam, né? Como analista. Então, dentro de elementos, eles têm vários comportamentos aqui. Você tem massa, se foi modelado em local, você tem grupos, modelos genéricos. Ele está aqui demonstrando que ele pode desabilitar ou deixar habilitado para fazer essa checagem, porque às vezes você precisa de uma checagem mais rápida e mais dinâmica, né? Só para ver alguns pontos em específico, então não precisa às vezes do todo. Você tem essa autonomia. Então, basicamente, a configuração é essa, bem simples. No próximo vídeo, ele já vai demonstrar
essa parte que ele selecionou, né, como checagem, funcionando, rodando. When I'm ready to run my check, Passando aqui um pouquinho, ó. Ele foi de novo na guia do plugin, já com o item selecionado. Vou passar aqui um pouco. Agora ele vai rodar. Vou passar aqui um pouquinho o vídeo. Bom, ele vai começar a checagem, bastante simples, né? Pronto. Esse é o tempo. Ele gastou mais tempo ali explicando que de fato ali o software checando, né? Então, em conformidade ao que ele selecionou, que ele pediu, esse projeto está apenas em 40% de conformidade. Ele indica que 2 elementos passaram, 3 falharam, e ele demonstra quais são esses 3 elementos. Ok? É basicamente assim que funciona. É bastante simples. Você pode gerar alguns recursos, né? Você pode copiar, você pode gerar um arquivo HTML e Excel também. Ok? Então, fazer essa demonstração, como funciona de fato na prática em um caso personalizado. Então, a gente pegou esse exemplo de análise de projeto aqui do DNIT, que é uma obra de arte especial. Então, rodando aqui, olha só. Então, mesmo passo a passo. Entramos aqui na parte de configuração, abrimos uma referência, que é o Guia de Análise de Projeto Rodoviário, clicamos em OK, bastante simples, e aqui apareceu todas essas opções, né, do item A ao item G do 50, para poder rodar. E aí, rodamos. O que aconteceu? Ele disse que esse projeto está em 57% em conformidade baseado com o guia de análise. É bastante rápido nessa análise. Aqui vai destacar, ó, destacando ali que a alocação de obra em planta não foi identificado, cortes transversais também não foram identificados, e os detalhes estruturais. Ok? Então, pode ser gerado um HTML ali, por exemplo, você pode salvar quando tiver interesse, aí foi na área de trabalho, e aqui ele demonstra e fica registrado esse documento. Ok? Agora avançando para o próximo. Já esse arquivo tratado, mesmo procedimento, agora rodando de novo. Olha só, a verificação já foi em 100%. Todos os itens do 50A a G já foram atendidos. O interessante disso é que você pode gerar um HTML também e conseguir fazer um comparativo dessas duas checagens, né? Você consegue identificar ali que o item A não estava correspondendo, né? E agora, já nessa próxima fase, está correspondendo. Então, uma metodologia bastante simples, tá? Dá um certo trabalho inicial, que é aquela curva já bem conhecida quando a gente fala de metodologia BIM em relação ao CAD, você tem um nível de preparação desse documento, né, desse material, que perde essa produtividade, mas à medida que ele já é elaborado, você ganha na questão de volume. Imagina 10, 20 empreendimentos aí serem analisados dessa maneira, é muito mais rápido, né, do que gastar o tempo ali dos analistas identificando item a item, ok? E tira a parte subjetiva, deixa de maneira bem objetiva, tendo ou não aquela marcação. Caso não tenha, entra na etapa de revisão, voltando para o projetista. Agora falando aqui um pouquinho da passarela, nós vamos entrando aqui no Guia de Análise de Projeto DNIT, falaremos um pouquinho do contexto
contextualização da passarela, né, que passarela é essa que a gente está citando. Por fim, a apresentação breve do template. Então, no guia, nós temos, lá para a página 284, né, nós temos a parte do checklist da passarela. Apesar de ser uma obra de arte especial, ela tem as suas características em específico, né? Em alguns momentos tem essa característica, por exemplo, da NBR 9050, a parte de acessibilidade, características voltadas até para a parte de construção civil, porque a gente está falando de acesso, estamos falando de rampa, estamos falando de escada, né? Então, tem suas peculiaridades. E aí os destaques também dos desenhos, né? Diferente da obra de arte especial, onde você não vai ter piso antiderrapante, por exemplo. Aí já a passarela você tem. Então, é um item, é um tipo de projeto em específico que tem suas peculiaridades e pode ser elaborado um checklist especificamente para ele, onde também pode ser rodado daquela maneira que foi apresentado para vocês naquela ponte. Um pouquinho da passarela, houve elaboração por parte do departamento algo tipo de passarelas, né? Esse aí foi um ensaio que nós fizemos um modelo hipotético, numa rodovia da 364, verificando a viabilidade da implantação dela como um estudo. O álbum tipo, ele tem uma característica onde ele pode ter variações de acesso e variações das PLs, que é essa parte metálica. Aqui um vídeo demonstrativo, né, lá no vídeo superior, nós temos ali a variação da 35 até a 15, né, variando a cada 15 metros, enquanto o acesso houve uma preocupação relativa à topografia e foram elaborados acessos que variam a cada 80 centímetros, permitindo então que faça um corte ou aterro com a medida ali pequena, onde você consegue ter uma assertividade muito boa, também atendendo a NBR, né, a questão de acessibilidade, e fazendo modularidade também com os patamares ali a cada lance de rampa. Então, ali já o acesso tem uma quantidade maior, que é do A800, que indica acesso 8 metros, né, 800 centímetros, até o menor acesso, que é A320, 3,20 metros de altura, para atender toda a região aí do território nacional. E desse documento foi elaborado um template para os projetistas, de tal maneira que facilitassem a elaboração de projetos, onde basicamente tem a topografia, tem a região, tem a via. Primeiro há um estudo de massa e depois do estudo de massa a substituição pelos elementos desenvolvidos em metodologia BIM. Coloca o acesso, coloca a passarela na sequência. O interessante do que foi desenvolvido daí foi que o Alba ele tem mais de 150 pranchas com documentos específicos, né? O que foi desenvolvido para os projetistas basicamente são famílias inteligentes aí que carregam nela a informação da documentação. Já que é um álbum, já que essa documentação não vai mudar, entendemos que tirar essa carga do projetista e reduzir também a falha humana, né, em alguma cota que tenha faltado, algum registro, alguma documentação, e também facilitando a vida do analista, porque é um documento que não vai mudar. Então, para que não haja necessidade de replicação desse documento, conseguimos carregar dentro de uma família, dentro dos elementos, essas informações. Então, ali vocês podem ver que a PL 30, ao ser substituído pela PL 15, toda a documentação de 8 pranchas foram automaticamente substituídas. Ou seja, você tem a redução do trabalho nesse ponto específico, falando da PL, de 8 pranchas documentadas e diversos desenhos, né? Quando a gente trata do documento como um todo, a gente está falando de aproximadamente 45 pranchas para o projeto mais convencional, com 2 acessos numa PL. E aí, por fim, nesse vídeo foi uma última demonstração, né, em 2 pranchas, para ficar visualmente mais destacado. Então, foi elaborado esse tipo de documento, a facilidade na elaboração dessa passarela. Cabe destacar também que, apesar desse documento ser elaborado, basicamente, em média, ali serão 45 pranchas a serem entregues, que já foram
eliminadas ali do trabalho do projetista alguns destaques quanto à passarela. Ainda assim, tem que entregar uma documentação com a parte de topografia, com detalhamento de corte ou aterro. Também tem a questão do projeto e documentação das fundações, que é a parte, não está contemplado nesse template, até porque cada projeto vai ter sua peculiaridade ali de fundações, apesar de toda a parte da estrutura já estar mapeada, que vai facilitar a definição da fundação, mas precisa do estudo geotécnico, né? E aí o projetista terá que desenvolver e entregar em pranchas à parte. A prancha de implantação e locação também é a única parte ali desse template que o projetista precisa desenvolver, porque, né, cada local, cada implantação é única. E por fim, ali, o quantitativo, que tem as questões regionais também, apesar de já ter uma base fornecida também no template, mas quando avança para o orçamento, precisa desse material. Pessoal, esse foi a nossa capacitação de hoje. Agradeço a todos pela atenção e pela participação. E muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato no e-mail bin@denit.gov.br. Mas já fez o dever de casa direitinho. Quero agradecer. Realmente, nosso canal ele está aberto para o contato, né? É um canal que você não somente pode tirar dúvidas, como você também pode compartilhar conteúdo, tá? Conteúdo que é útil a todos que estão buscando pelo BIM, tá? Para que a gente possa, da melhor maneira, adequar ao nosso site, né? Nosso site, ele é um canal aberto de divulgação de todo esse desafio da implementação do BIM no DENIT. Então, nós agradecemos a sua apresentação, dispomos o nosso portal no site principal da autarquia e a diretoria de planejamento agradece. Desejo a vocês uma boa tarde e até os nossos próximos estudos. Tchau, tchau.